Pessoal, hoje então vamos falar sobre o Tegar 11, tá? Um fundo de desenvolvimento, fundo imobiliário de desenvolvimento que distribui ou distribuiu, né, muito dividendo, tá? Bastante dividendo, ainda distribui, mas está passando por um período agora um pouquinho mais difícil, tá? Vamos comentar isso, ou pelo menos um momento de apertar os cintos ali, tá? Tomar mais cuidado. É o momento do fundo, eu vou mostrar para vocês, é o relatório ontem, então bem interessante, eu vou comentar com vocês aqui hoje, tá? O preço dele ontem foi dia de queda, tá? Mais um dia de queda, queda forte, tá? Caiu R$ 2 ontem mais ou menos, né? Tá? Então realmente é uma queda forte com um dia só. PVP 0,89, olha só, PVP sempre caindo bastante. Vou mostrar uma coisa importante que está ali no relatório que eu reparei dessa vez sobre o VP, tá? Tinha passado, acho que batido nas próximas, mas quero comentar com vocês. E a liquidez dele diária, isso eu já tinha comentado, é impressionante, tá? Aumentou muito a liquidez, mas muito mesmo. 15 milhões de liquidez é porque tá super badalado, né? Tá muita venda, força vendedora vencendo, a verdade é essa, né? Mas tem sempre aquela disputa, né, entre força vendedora e força ganhadora. Quando uma está muito forte, a outra também fica forte, mas a força vendedora, como chamam, né, fazem essa analogia com força, então no caso aqui a força vendedora realmente vencendo, tá? Infelizmente para quem tem o Tegar, tá? Ou felizmente se você realmente acredita e pensa em alocar mais, né? Tá? Comprar mais. Aí vai de cada um. Distribuiu aí 1,15. Então ele tá nessa faixa aí, tá? Ele ali vai fazer um guidance ali no relatório. Eu vou mostrar para vocês também esse guidance, né? Que é o que ele diz que vai render nos próximos meses, provavelmente até o final do ano, tá? A faixa. Então, nesse momento distribuiu 1,15. 1,15 para 98 tá bom. Porém, tá? Porém, ele é um fundo que o preço agora, o padrão do fundo não tá bom, tá? Não é uma distribuição boa, tá fraca. Porque assim, considerando o preço atual, extremamente com deságio, né? Estaria ok, né? 1,15, pô, tá ok, mas para quem tem preço médio de R$ 100 no Tegar? Ninguém, né? Tá só um ou outro que começou só agora, né? Tá? Começou a comprar só agora. Mas quem já tem o Tegar há mais tempo, né, tem um preço médio, lá eu vejo os comentários aqui, muita gente com preço médio na casa de 120, 118, tá? Uns com 116 para menos, mas é raro, viu? Tá? Muita gente com preço médio na faixa de 120 por aí, tá? Porque ele girou muito tempo nesse preço. Tá bom? Esse é um ponto dele aí, é um fundo bem conhecido, muitos cotistas, olha só, bastante cotista, quase 200 mil cotistas, né? Então, muita gente comprou nos tempos de vacas gordas do Tegar, tá? E agora ele está passando por esse aperto junto com o Brasil, né? Na verdade, o Brasil passando por um momento aí de insegurança, tá? De desconfiança. E vamos lá para o relatório já logo. E o Tegar junto, né? Tá? Eles estão adotando uma prática aí bem conservadora, eles estão, pelo menos nesse sentido, né, de distribuição de dividendos, segundo eles mesmo. Tá? A gente já vai até ver isso aqui. Então tá aí o grande Tegar. Às vezes eu faço um comentário, umas brincadeiras chamando ele de gigante, né? Porque assim, entre os fundos de desenvolvimento, tá? Na minha visão, só tem dois que interessa, ele mais um, que eu já fiz vídeo aqui também. E ele é bem maior, né? Tá? Ele realmente tem um apetite por crescimento, assim, impressionante, tá? Fez já várias emissões aí desde o início, tá? Acho que tá na 13ª remissão, tá? Olha lá, tá até aqui escrito 13ª, tá? Acabou de tá alocando ainda o dinheiro da 13ª, e esse é um dos motivos também, mais um motivo para essa queda forte, tá? Para quem não sabe aí, os fundos que fizeram emissões grandes recentes, salvo algumas exceções aí que a gente tem no mercado, alguns sentiram, tá? Parece que são os que sentem mais, porque eu acho que pega uma nova leva de cotista ali, meio que mão de alface, né? Assim como chamam, tá? Aquela pessoa que vende qualquer coisinha, né? Comprou, já desistiu, já não tem nenhum apego, né? Tá? Pode ser, talvez seja um agravante, um dos fatores, tá? Mas não, nem de longe é o principal.
Então, realmente ele tem muito apetite por crescimento, né? À toa que ele tá gigantão aí, enorme e tal. O fundo ficou aí com, agora vocês viram o volume dele, então, volume, que é a liquidez, né, diária, também é o fato dessa queda toda que ele tem sentido. E aí, olha só, ele está gastando, tá? Até o fechamento de setembro, 77% do montante, equivalente a 398 milhões, já foram alocados, tá? Já alocou, então está alocando. Eu falei que esse fundo é um fundo que aloca, já disse isso desde a emissão. Ele é um fundo que aloca com mais dificuldade, tá? Mais devagar. Por quê? Porque ele é um fundo de desenvolvimento. Aí você tem que ir lá, começar a construção e tudo. Então isso daí leva muito mais tempo, né, para você ir colocando ali e até fazer aquele dinheiro girar para você realmente render, leva mais tempo ainda, né? Então é um fundo que exige um pouco mais de paciência e eu acho que os cotistas do Tegar não estão com essa paciência, tá? E a questão não é só essa, né? É o momento atual que a gente vive aí, o pessoal não está perdoando, tá? Essa queda nos rendimentos dele e a cota juntou com a Selic aumentando, todo mundo dizendo que vai aumentar para 12, 13, tá? E a NTNB, que é o tesouro lá do tesouro, aquelas notas do tesouro, tá? De IPCA+, por exemplo, indo às alturas, né? Do 6,5, gente falando que pode chegar a 7, né? IPCA+7, então isso realmente tem afetado não só o Tegar, o mercado como um todo, tá? Mas o Tegar está no rol ali dos fundos que mais estão sentindo isso daí. A gente pode separar que eu tenho visto isso claramente, fundos que sentem menos, fundos imobiliários, tá? E de FII infra também, que sentem menos, e os que sentem mais, os que sentem no meio termo ali, os que sentem mais o preço. O preço cai mais forte, tá? Tem caído. E o Tegar está nesse meio aí, dos que mais estão sentindo, juntou com várias coisas, tá? Não é só Selic. A Selic eu acho que é o principal, o momento atual do Brasil é o principal. Aí com isso acaba afetando várias coisas, entre elas a distribuição de dividendos, tá? E muita gente só é movida por isso, só quer saber de dividendo, mais nada, tá? Não tá nem aí, não tem paciência. Então vende mesmo, tá? Sentiu muito. Olha o tamanho dele de mercado. Nossa, 6 bilhões, mais de 6 bilhões e meio, tá? Para um fundo de desenvolvimento é realmente impressionante, tá? Se for comparar com o segundo colocado aí, ele é, sei lá, 5 vezes maior, tá bom? Então, aí, o cenário macroeconômico, ele vai fazer toda essa discussão, não sei o que lá, dificuldade, tá aumentando o Selic, NTNB, que ele tá falando que eu falei aqui, ó, chegou a 6,4, até mais, né? Outro problema do Tegar, que é comum em vários fundos, é essa demora para sair o relatório, né? Quando sai o relatório está tudo atrasado. Tá, demora muito, mas muito mesmo. Tá bom, tudo bem que ele tem um relatório mais complicado, mas eu acho que deve ter equipe grande, um cuida disso, cuida daquilo, aí tem que integrar tudo, sei lá, demora muito. Então aqui no final, opa, peraí. Aqui no final, ó, vamos para a parte que mais importa, tá? Diante da deterioração das expectativas econômicas, principalmente no que tange a taxa de juros, conforme mencionado nos relatórios anteriores, a gestão optou por adotar uma postura conservadora, né, da distribuição. Então isso que a gente já sabe, já estava, né? Tá. E no final das contas vai segurar a mão aí, vai distribuir menos, é o que está fazendo cair os dividendos e o pessoal não perdoa. Essa decisão visa avaliar o comportamento de vendas, é o que eu já falei também. Esse fundo e qualquer fundo de desenvolvimento, tá, é praticamente uma empresa, uma incorporadora ali, tá bom? Então precisa vender. E no caso ele até tem crise aqui na carteira, eu vou comentar sobre isso também, tá? Um ponto aí duvidoso, que ele tem uns pontos duvidosos, eu vou comentar eles já já, tá? Que agravam essa situação e fazem com que o preço dele caia mais ainda, tá? Se já não bastasse a Selic, que é o principal motivo, né? Selic, NTNB, ruins, tá? Ele ainda tem alguns outros probleminhas ali embaixo que eu já vou falar e isso agrava a situação. Então, o que acontece? Comportamento de vendas, tá? Ele depende de venda, tem que vender, entendeu? Então ele compara com uma empresa que constrói, tem que vender o que construiu, senão não tem dinheiro para distribuir, tá? Destacar, tá? Então que o fundo continua com boa performance. Olha só, isso é uma informação que eu queria ver, tá? Muito importante isso daqui.
tá? Isso é um ponto, porque assim, teve gente falando aqui, eu vi acho que um ou dois comentando nesse sentido, tá? Que comentaram? Falaram, olha, porque a queda foi tanto, foi tanta queda, foi tão forte a queda no Tegar, o cara falou, é uma queda desse tamanho, é só na pandemia, só que nós não estamos na pandemia, então foi assim que ele falou, então tem algo acontecendo, tá? Então, isso é o que disseram, tá? E eu já falei em outros vídeos, falei, eu aposto que não tem nada acontecendo, nada assim de evento relevante, aqui uma inadimplência e tal, tá? Eu já tinha falado, eu aposto que não tem nada. Mas algumas pessoas acharam que sim. Demora tanto para sair o relatório que a pessoa fica no escuro, né? 2 meses no escuro aí e sofrendo queda na cabeça, né? Tá? O fundo caindo 2% por dia, recupera um, depois cai mais dois. Não tem psicológico que aguenta, tá? É difícil, eu entendo o pessoal que investe em fundos, tá? Eu também invisto, mas eu venho de mercados mais voláteis ainda. Então, para mim, é de boa enxergar uma queda dessa, tá? Mas eu entendo que quem veio da renda fixa para os fundos imobiliários, que são a maioria, tá? A maioria sai da renda fixa, saiu da renda fixa, foi para os fundos imobiliários em geral, esperando algo estável. Mas é uma renda variável, tá? Não é estável. Então, tem isso, tem esses momentos e não é fácil, tá? Segurar, aguentar a queda e ver a carteira caindo aí 5, 10%, até mais às vezes, né? Tá? Então, isso era algo que eu esperava, eu queria muito ler, tá? E essa informação aqui. Então, o fundo, os ativos do fundo continuam com uma boa performance, ponto, tá? Então, esse é um ponto que deveria tranquilizar a galera aí. O fundo continua na mesma, ainda que fazendo umas barbeiragens aqui embaixo, a gente vai ver. Tá bom, vamos lá logo pro fundo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? E faz seus investimentos, papapá, sempre TIR elevadíssimas, tá? Olha só, acima de 20% tá aqui embaixo, ó. TIR de 20, quase 25%, tá? Realmente, o fundo, quando se mete com a estratégia core dele, que é construção, tá? Tá ligado ali com construção, muito próximo, né, disso, tá? Então, e valores de vendas enormes aqui, ó. É fantástico, tá? Realmente é muito rentável. Eu acho que é onde que o fundo tinha que focar. Mesmo que seja loteamento, tá? Loteamento, em geral, acham menos seguro. Eu gosto, tá? Eu gosto de loteamento, o fundo gosta também, o Tegar gosta também, mas é tido como uma área mais arriscada, porque quando a economia vai mal, tá? Quando a economia tá boa, ele é bem mais tranquilo, bem seguro, porque um terreno, você financiar um terreno é muito mais suave, né? Do que você financiar uma casa, tá? Normalmente a pessoa já tem casa, tudo, e financia um terreno ali para construir uma casa no futuro, e tudo mais, e um terreno vai ter prestações mais baixas, é muito mais barato um terreno do que uma casa pronta, né? Porque a casa é o terreno mais a casa, né? Tá? Então todo mundo sabe. Então, só que assim, na hora que vem o aperto, na hora que a pessoa perde o emprego, tá? O que que ela vai parar de pagar? Primeira coisa que ela para de pagar é o terreno que ela não mora nela, entendeu? Tá? Então por isso que é considerado mais arriscado, principalmente em momentos de crise. Na hora que vem a crise é o primeiro que sente. E aí, voltar aqui, peraí. E aí, incorporação, beleza e tal. Tem aqui a parte de crédito que ele tem na carteira, tá? Ele virou um fundo misto, tá? Ele saiu um pouco dessa estratégia principal de desenvolvimento e começou a se meter com crédito aí, com virar fundo de papel, uma certa parte, high yield, tá? Tudo high yield aqui, a maioria, PCA mais 12, tudo, tá? Espero que ele faça isso bem, porque sai um pouco da estratégia dele, então ele tem aumentado. E o ponto problemático nem é isso, tá? Vamos descendo aqui, pá, tá. Olha o fundo aqui, ó, resultados, descendo aqui. Aqui é bem longo esse relatório, né, pessoal? Não dá nem para. Muito difícil comentar sobre o Tegar. Cadê? Difícil comentar sobre o Tegar e fazer um vídeo curto, tá? Talvez eu tenha que falar mais de uma vez. Cadê? Não, não é. Tá aqui, acabei de ler, pô. Ativos da bolsa. Ah, tá aqui, ó. Então é assim, é a resposta muito breve, né? Assim, ele responde aí, principalmente aos canais maiores, eu acredito que o meu é muito pequeno e nem bati tanto quanto poderia ter batido, né? Mas
Teve canais aí batendo muito forte, tá? Nessa questão aí, as pessoas em geral, que o que acontece? Ele comprou outros fundos, entendeu? Ele tá com essa estratégia de diversificar, tá? Então ele tem CRIs, ele tem isso ele já sempre teve, já faz tempo. CRIs também, tá? Que é a parte de papel do coisa dele. Agora ele começou a comprar outros fundos. E aí ele foi e comprou o CPSH11, tá? Da Capitânia, um fundo de shopping aí, foi um tijolo de shopping. E aí deu muito burburinho, tá? Muita gente ficou pé da vida, porque não tem sentido, tá? Você ter um fundo com carrego da carteira dele, pagando taxa de administração pra caramba, para você ter um outro fundo de tijolo. Se for querer o CPSH11, tá? A pessoa vai lá e compra no mercado. Não precisa ter o Tegar pagar essas taxas elevadíssimas, tá? Então foge da estratégia do fundo. Então essa foi a crítica da galera aí. E aí ele se defende falando nada, tá? Fala nada, assim, se defende, sei lá, mais que ensaboado aqui, fala nada. E não falou nada sobre o MXRF11 que ele comprou também, tá? Que é, até mais crítico do que esse aqui, na minha opinião, sei lá, os dois, né? Foi realizado exclusivamente no mercado secundário, é isso que ele tira essa dúvida, tá? Então comprou no mercado secundário, ou seja, está perdendo dinheiro, né? Tá? Porque o CPS-H11 caiu, com todo o mercado caiu, os tijolos caíram muito, tá? Caíram muito, então tá perdendo dinheiro aí do cotista, investiu aqui em algo investiu em renda variável, no caso aqui, que está despencando, tá? Então tá perdendo dinheiro, tá perdendo valor de patrimonial, tá? E outro é o ponto que eu queria falar com vocês, olha só. Eu queria até que ele falasse qual que é o preço médio que ele pagou, ele não fala, tá? No CPS H11 e também no MXRF11, eu queria saber qual que é o preço médio que ele pagou, tá? O preço total que ele pagou. Ele fala só o preço de mercado. Mas olha só esse ponto aqui, ó. Olha só. Vamos fechar o vídeo aqui, tá? Não vai ficar muito longo, tá? Muita coisa que tem que falar nesse ativo aqui, o Tegarzão. Para quem tem, tá? Saibam que você está num ativo muito diversificado, é muita coisa, é um mundo, tá? Ficou muito grande. E é um fundo que precisa de dinheiro em caixa para girar, tem vários pontos aí, tá? E olha só, aqui um ponto que a gente vê aqui nas cotas patrimoniais, sabe o que que é? É esse aqui, ó, tá caindo, tá? Olha só, chegou aqui a 123, aqui, em dezembro de 2023, aí veio caindo 122, 120 em fevereiro, 119, 118, 116, 115, valor patrimonial, hein? 114, 113, 112 agora em setembro. Só tem perdido o valor patrimonial, tá? Realmente uma queda bem expressiva aí desde o começo do ano, em termos de valor patrimonial, dá aqui o que? Dá, sei lá, uns 8% de queda. Depois alguém pode calcular aí, tá? Então uma queda bem expressiva na cota patrimonial. Então ele tem perdido o valor patrimonial proporcionalmente, tá? Ao valor da cota, tá bom? Então realmente aí é um ponto para a gente ficar de olho nisso daqui, vou acompanhar. Vamos ver se mês que vem continua caindo, né? Tá? Isso se for assim, não é bom, tá bom? Então é isso, o Tegarzão tá aí, tá? A gente não sabe até onde vai cair, até onde vai cair. Não achem que chegou no fundo, tá? Eu acho que não chegou, tá? Talvez esteja longe, não sei, mas também a gente não sabe, às vezes daqui para frente ele pode ficar estável e voltar a subir, vai lá saber, tá bom? Então é isso, deixa um like, um abraço, até a próxima, continuar acompanhando o Tegar, valeu!